Santos Americanos. Olá, seja bem-vindo aos Santos Americanos. Eu sou César, do perfil Decas Web, e hoje temos uma série de assuntos para comentar a respeito do nosso América. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, mesmo que você esteja nos ouvindo por uma das plataformas de podcast em que o programa está disponível. Deixe também o seu like, comentário ou sugestão e nos acompanhe nas redes sociais do @SantosAmericanos no Instagram e Facebook, ou @SantosAmericanos no Twitter, ou nas redes sociais do Marcão do Castelo e Decas Velho. Se você puder ajudar com a manutenção deste canal, o nosso Pix da Caixa Econômica Federal é o podcast santosamericanos@gmail.com. E para receber notificações dos próximos episódios, é só clicar no sininho do YouTube ou da sua plataforma de podcast preferida. Comigo, o companheiro de bancada de sempre, o Marcão do Castelo. Tudo bem, Marcão? Fala, César Decas Web, fala Nação Americana, de volta aí depois de uma semana longe de vocês, e até longe de Belo Horizonte. Estava em São Paulo essa semana e já começo dizendo que, pelas conversas que eu tive lá com colegas de trabalho, até pessoas que eu não tenho nenhum tipo de relacionamento profissional, né, pessoal do hotel e tudo mais, o pessoal comentando muito sobre o time do América, né? A boa impressão que o time do América Sub-20 passou para o Brasil todo, mas especificamente como eu estava em São Paulo, eles comentando dos nossos jovens talentos, do DNA formador, e muitos curiosos para saber desse momento do América, né? Sabendo que eu sou torcedor do América, eu falei, e esse América? O que está acontecendo? Em tudo, competição internacional ele aparece, boa performance na Copinha. Então, novos ventos, novos ares, realmente parece que a mudança de patamar que a gente já conversou em outros momentos, César, é efetiva, vamos dizer assim, é fato. Mas vamos conversar aí. Essa semana e na semana passada, né, a gente teve duas entrevistas do Fred Cascardo para Itatiaia no programa Bastidores e uma outra para o canal Super Esportes. Você pode dizer que uma entrevista complementou a outra, porque na Itatiaia ele já tinha anunciado que iriam subir, né, ou se ajuntaria ao profissional do clube o goleiro Cássio, o zagueiro Júlio, os meio-campistas Breno e Matheus Henrique, e os atacantes Luan Campos e Renato Marques. E a gente comentou bastante. E o Adson também, né? E o Adson também. Mas parece que o Adson não vai ficar efetivo. Na verdade, não são todos que vão ficar, né? Eles vão ficar treinando junto com o profissional. Tem alguns jogadores que já estouraram a idade, né? Como no caso do Luan Campos, né? Então, esse parece que já fica no profissional. Agora, os outros vão ficar numa fase de transição, jogando ainda pelo sub-20, os que ainda têm idade, e aqueles que já estouraram a idade vão passar por essa fase de transição no time profissional. E isso, a gente já começa falando disso, né, Marcão? Porque na semana passada a gente comentou, de uma certa forma cobrou, da importância da manutenção desses talentos, né, serem aproveitados, e dos jogadores que estouraram a idade. O único que o América não vai ficar com ele é o camisa 10, que é o Theo. O América dispensou o jogador, mas o Cascardo informou que o América dispensou, mas ficou com 40% dos direitos federativos dele. Então deve ter havido aí uma composição, né, para liberar. Talvez o América não ia conseguir utilizar no grupo principal, até porque tem uma quantidade grande de jogadores ali para o meio, e aí o América liberou e fica aí com uma fatia aí de uma futura transação com o Theo. E corroborando, né, com essa boa fase que você comentou aí dos jogadores formados pelo América, essa semana também a gente teve a notícia de que o Barcelona teria feito uma consulta pelo Arthur, né, que por várias vezes você já comentou sobre ele, sobre o talento deles, e o Arthur parece que já foi consultado. Wesley também, que é do Flamengo, parece que o outro jogador da seleção brasileira também foi consultado, e parece que tem bons negócios aí pela frente, né, Marcão? César, em relação aos nomes que foram citados, né, do Fred Cascardo, não nos surpreendeu, talvez só o Júlio, né, foi o único nome da nossa avaliação. E também não achei que foi uma grande... Isso, com maior tranquilidade, não me saltou os olhos o desempenho dele. Mas os outros nomes foram aqueles que a gente comentou. Foram realmente destaques da Copinha e nessa conversa que eu tive com a turma lá de São Paulo, achei curioso que até o nome dos jogadores eles estavam citaram o Luan Campos, o Breno, o Matheus. Então, realmente, essa perspectiva de geração de recurso no futuro pode acontecer. Já em relação ao Arthur, até conversei com um familiar dele, e dei uma cutucada.
no bom sentido em relação à proposta do Barcelona, ele me falou assim, olha, o Arthur tá focado na seleção, tá focado no América, e esse vai ser o ano dele. Então, não falou nem que sim, nem que não, mas tá focado no trabalho dele, e foi o que a gente já disse várias e várias vezes. Lateral direito é colocar o menino para jogar, mostrar o futebol dele na posição de origem, porque na lateral direita, efetivamente, a gente, pelos 2 jogos que a gente viu do América, o Nino Paraíba ainda não vou falar que me passou confiança, mas em relação ao Cáceres, a evolução ainda é muito limitada, vamos dizer assim. Mas assim, que há perspectiva de geração de recurso no futuro próximo, isso é fato. E até por conta, e é isso que se algum dia vier um investidor nessa SAF do América, é o que vai dar grana para os caras, né? Assim, tudo que tem conversado do tal Planeta América, né? As parcerias dos times que o investidor tem fora, para ele ter o retorno é o DNA formador. Então essas joias que a gente tem é a possibilidade mesmo do investidor vislumbrar lucro no negócio, né, César? Exatamente. E pelo que o Cascardo informou, o zagueiro Júlio, né, que foi justamente talvez o que tenha menos brilhado dessa turma do Sub-20, entre aqueles que subiram, evidentemente, né? Ele deve ser emprestado para Portugal. Então ele vai fazer como se fosse um estágio lá em Portugal. É um caso que o América está repetindo, que já tinha feito com o Gustavo, aquele zagueiro também que havia subido. E nesse ponto a gente tem que elogiar, né, a mudança de postura do América, que agora está conseguindo parceiros também lá fora, né, de preferência em Portugal, que a adaptação é mais fácil para os garotos, para ver se consegue alavancar alguma venda de valor mais interessante. Que a gente vê jogadores de outros times, às vezes com qualidades inferiores aos nossos, mas que conseguem negociações sem espetaculares. Tivemos o caso recente do Andrei, do Vasco, que eu vi 2 jogos desse jogador e não achei nada demais. Pode ser que eu tenha dado azar, mas tem muito menino do Sub-20 do América que joga mais bola do que ele. Nem sei quem é o André. Você viu? Então, vamos ver se essa nova forma de trabalhar, né, fazendo essas parcerias com times de fora, emprestando jogadores mesmo para algum time aqui do Brasil, isso aí ajude o América a vender seus jogadores, a ganhar dinheiro com eles, porque inclusive a ideia do América, segundo o Cascato, é que a venda desses jogadores, ele citou, se não me engano, Gustavinho e Carlos Alberto, a venda de um jogador desse tipo, né, nos valores que estão fixados, daria para sustentar 1 ano e meio, se não me engano, do time Sub-20 ou das categorias de base do América. Então é isso que a gente comentou num programa lá do ano passado, né, do DNA Formador, que o América precisa revelar pelo menos um jogador por ano, né, para valer todo esse investimento que o clube faz. É uma estrutura, pode não parecer uma estrutura cara, você manter essa quantidade de meninos, uma quantidade de profissionais, preparação física, nutrição, departamento médico, viagem, alimentação, transporte. Então tudo isso fica muito caro, né? E o América deu esse passo importante e inclusive estendendo, né, o patrocínio que conseguiu para o time principal, o patrocinador master, para o time Sub-20 também, que com certeza uma parte desse recurso deve estar indo para financiar, né, o time de Sub-20 do América. Bom, passado esse assunto, Marcão, nós tivemos também a entrevista do Marconi Barbosa no Sodeca. É um assunto... Olha o Marconi aí, ó. Olha o Marconi. O Marconi, ano passado, quando ele foi escolhido, né, para ser o novo diretor de marketing do América, a gente já tinha feito um debate, uma conversa a respeito dele, já havia sido apresentado, estava disponível um programa que eu até citei aqui para as pessoas que quisessem ver, mas ele ainda não respondia pelo América, né, ele, por coisa de semanas, separaram a entrevista dele para a efetivação dele como diretor de marketing do América, mas assim, ele não... Fora a parte da independência, né, que eu achei que foi muito bom ele ter falado algumas ideias, inclusive que nós também passamos, né, Marcão, de Museu da América, Loja da América e outras coisas. Ele voltou a repetir problemas conhecidos, né, quanto, por exemplo, a ingressos de valores diferentes a cada jogo, problemas de cortesia e outras situações aí que agora o América explorando o estádio e estando na mão dele a parte do sócio-torcedor, deve ocorrer algumas mudanças aí no futuro próximo. Na verdade, Marconi, nós questionamos
a vinda dele naquele episódio do Santos Americanos e até no encontro que nós tivemos com ele na sede do América, ele nos ouviu e ele já meio que deu na lata na época, falou assim, olha, eu tô vindo para vestir na camisa do América. Foi o questionamento que nós fizemos quando ele foi contratado. Mas é aquilo que você disse, bem disse. Alguns pontos já eram sabidos, outros a gente sabe que demora um estudo maior, né, para entendimento da situação, o que fazer. A questão da produção de conteúdo, valorizar a produção de conteúdo e a ida dele no Soldeca, junto com o Alisson e o Saci, já é uma evolução, a meu ver, essa aproximação e valorizar o que é feito, vamos dizer assim, dentro de casa, né, porque a gente conhece mais do América, as coisas do América, do que a mídia tradicional, mas eu vejo com bons olhos, assim, já houve uma evolução. É o que queremos? Não, porque a gente é muito imediatista, né? A gente quer que as coisas venham numa velocidade, até porque as demandas são tão grandes e ficaram tanto tempo em algumas paradas e outras pessoas dando cabeçadas, que a gente quer que a coisa seja resolvida de forma imediata. Mas eu já vejo pontos positivos, vamos dizer assim, de evolução, esses estudos que estão sendo feitos, a questão de shows, né, perspectiva de reuniões de centros corporativos, vamos dizer assim, né? Então é aguardar, é aquilo, a gente vai estar acompanhando e cobrando, porque muitas vezes tem a ideia, mas não agem. Pô, Marco, você quer que coloque em prática amanhã? Dependendo da ideia, sim. E ao longo do trajeto a gente vai fazendo os acertos. Não pode ter ideia e não colocar um prazo, e mais do que colocar o prazo é não fazer nada. Então, beleza, as ideias estão aí, estão na mesa, vejo com bons olhos a grande maioria delas, mas vamos colocar aí um prazo aí que sejam 90 dias, 60 dias, para efetivamente colocar algumas delas em prática e aí fazendo pequenos ajustes ao longo do caminho. Algumas, com relação ao ingresso, né, eu acho que devem ser implantadas mais para o Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro esse ano começa, se não me engano, em abril, maio, então acho que tem um tempo possível, né, de ser alterado e tal, mas como ele mesmo disse, algumas medidas talvez não vão agradar, né, a torcida, porque o fim da cortesia, né, eles querem que o torcedor fidelize-se, mas com direito a um ingresso, né. Adorei isso. A torcida do América vai ficar com raiva de mim, mas adorei isso, porque tem os reféns das cortesias. Desde a época do Cápsula Americana eu falava, as cortesias. Tem os reféns da cortesia, tem os reféns da entrada dupla, tem os reféns da entrada tripla. Gente, vira onda verde, pô. Vira onda verde. Óbvio, como ele mesmo disse nas duas entrevistas, tanto do Sodeca quanto do lado do Paysandu, as regras têm que ser claras. E ele prometeu um estudo para que as regras fossem claras, mesmo que não sejam simpáticas à torcida, né? Mas eu adorei. Tem hora que tem que doer, vai doer mesmo, gente. Vai doer, refém de cortesia, e é um absurdo ter que ir no Independência e cambista vendendo ingresso do América na porta. Enfim, segue o jogo aí, Sandro. Não faz sentido nenhum. E ele mesmo disse, né, que é preferível baixar o preço da mensalidade para ter o maior número de participantes. Não adianta você ter um plano mais caro e entrar 5 pessoas no jogo, no outro entrar 4, outro entra 3, outro tem mais 2, outro já não entra, né? E ele explicou, inclusive, a dificuldade que tem quando acontecem jogos contra adversários com uma torcida grande em Belo Horizonte, se não me engano, o Corinthians e o Flamengo. E só para encerrar esse assunto, achei legal ele, lógico, politicamente, né, sendo muito político, né, falando que a nossa torcida, que é nossa, que é a gente e tal, estão sempre citando, sempre se incluindo por parte da torcida. Eu acho isso muito, muito legal da parte dele, porque eu acho que todo mundo sabe que ele é cruzeirense, mas ele adotou o América, ele trabalha para o América, então ele tem que falar em nome do América, porque afinal de contas ele negocia e representa o América desde então. E quando ele falou no contato que eu tive com ele que ia vestir a camisa do América, ele foi com a camisa verde e com o nosso coelhão. Fato esse que em alguns momentos a gente vê dirigente com camisa azul, mas já até o nosso querido amigo Adolfo Parense comentou, esses detalhes fazem a diferença. Já vestiu a camisa literalmente, não só no discurso, mas na indumentária, César Decas Web. Exatamente. Outro assunto, ou outros 2 assuntos, porque essa semana foi recheada de assuntos e a gente está até passando um pouquinho rápido por cada um deles, não aprofundando, porque senão não dá tempo para a gente comentar todos. É a renovação inicialmente do contrato do Alê. O Fred Cascarto já tinha informado que a renovação dele estava muito próxima, o contrato dele terminava no meio do ano. Até estranhamente, não sei por que fizeram um contrato para terminar no meio do ano e agora
fizeram uma extensão maior, ele vai até o fim de 2025, para quem não está sabendo. E entre conversas, entre notícias e informações encontradas, a gente tem a chegada do Mikael, o centroavante Mikael, que estava... O último time que ele esteve jogando era o Internacional de Porto Alegre. É aquele Mikael que jogou no Sport, não confundir com aquele que jogou no Flamengo, né? É um centroavante forte, novo, é um antigo sonho, me parece, do Salum. Ele vem tentando contratar o Mikael desde que o Sport foi rebaixado, e o Sport ficou fazendo de difícil, negociou com o time italiano, só que o Mikael ele não foi bem, nem na Itália, nem no Inter, e tá vindo para o América, Marcão. Vamos começar a célebre frase, vamos começar pelo começo. Renovação do Alê. Para alguns é a lenda e para outros é a lesma, né? E jogador importante, sempre fui um questionador do futebol do Alê quando era jogador de meia ofensivo, vamos dizer assim, e nessa posição realmente ele não se destacava positivamente ao meu ver. E aí com a chegada do nosso amigo Ema, né, o nosso Wagner Mancini chama o Martinez de o Ema, e com o Benítez, o Alê ia perder espaço ali como meia, né? E como nós não temos volante, aí o Alê se destacou, né? No final do ano passado, da temporada do meio para frente, e ele é importante. Ele é importante ali como segundo, primeiro volante, tem jogado mais como primeiro volante. Então vejo a renovação dele com bons olhos, em que pese em alguns momentos ele ter que acelerar o jogo, né? Ele prende excessivamente em alguns momentos, tem que melhorar o passe. A gente contestou na estreia contra o Pouso Alegre os lançamentos que ele fez para o Matheus Gonçalves 99% das vezes de forma equivocada, mas vou colocar naquele velho discurso também, é início de temporada, tá voltando de férias, né? Tem que pegar ritmo de jogo, mas eu vejo a renovação do Alesma para uns, a lenda para outros, mas para mim a renovação foi positiva. Em relação ao Mikael, o América está agora recheado de centroavantes, né? E o Mikael se destacou pelo Sport, como você disse, o Salum tentou em alguns momentos trazê-lo, ele não veio, não produziu nos clubes posteriores. Vejo com bons olhos a contratação dele, mas você vê que o Aloysio tem sido escalado nesses 2 primeiros jogos como centroavante. Temos o Wellington Paulista, temos o Mastriani com fadiga muscular. Temos o Henrique Almeida. Mas e aí as laterais? Porque pro cara fazer gol, a bola tem que chegar na cabeça dele também, né? Tem que chegar na cabeça dele e de forma com qualidade. Felipe Azevedo questionado por alguns ainda nesses primeiros 2 jogos. Dadá Belmonte nos poucos minutos que jogou. Já é difícil de falar 2 jogos, mas já vou falar o futebol do Matheus Gonçalves. Mas pelo aquele gol que ele perdeu contra o Vila, que eu recebi de mensagem do WhatsApp, então achei o Matheus Gonçalves, é aquilo que eu falei. Vou esperar aí a regra do Salviano aí de 5 jogos, mas eu já vou colocar na regra no limite de 3 jogos, porque o Dadá Belmonte, do que ele entrou, produziu mais do que o Matheus Gonçalves. E aí, por que eu tô falando isso? Porque tem que ter jogadores de beirada com qualidade para a bola chegar no Mikael. Everaldo vindo, que tudo indica que isso vai acontecer, já vejo com a possibilidade maior dele fazer sucesso. Mas aí será que vale a pena ter esses 5 centroavantes no elenco? Henrique Almeida, Mikael, Mastriani, Wellington Paulista, Aloysio. Tudo bem que o Aloysio pode jogar pelas beiradas, Mastriani em alguns momentos jogou um pouco mais atrás. Será que Henrique Almeida renovou o contrato, né? Então, o exceto de jogadores como matadores, entre aspas, talvez o investimento poderia ser maior em jogadores de beirada, mas tem no mercado, então fica a dúvida. Como você disse no início, é um namoro antigo do Salum, né? E ele viu as oportunidades de negócio do Salum. Eu acredito, Marcão, que inclusive aconteceu foi isso. O América já estava com a cota cheia de centroavantes, mas o Inter rescindiu o contrato com o Mikael. O Mikael fez apenas um jogo pelo Internacional, chegou ano passado, fez um jogo. Ele não era escalado pelo Mano Menezes devido a problemas físicos, era o que era alegado. Quando ele estava jogando pelo time lá da Itália, ele só fez 7 jogos, não marcou nenhum gol. Sendo que no ano anterior pelo Sport ele tinha feito 50 partidas e feito 15 gols. Então assim, ele vem com aquele perfil de atacante do América. Muito tempo sem jogar, tem uma sequência de jogos, com o número de gols baixo, né? Mas ele tem uma diferença entre os que nós temos no elenco, porque ele só tem 23 anos.
enquanto a gente sabe que o Ed Paulista esse ano, se não me engano, faz 40 anos, tem jogado 15 minutos em cada jogo. Eu acho que é mais um investimento de grupo, de bastidores, né? Pelo que o pessoal tem comentado, que o Ed Paulista tem ajudado muito o Mancini e etc. O Aloysio também já está com 35 anos, se não me engano, que ele falou na entrevista que ele deu aí para a TV Coelho, a qual você participou. O Henrique Almeida também deve estar beirando seus 30. Então, assim, como nenhum deles ainda nesse período, não vamos falar esse ano, né, demonstrou assim, uma capacidade muito grande de fazer gols, talvez seja a oportunidade, né? O América procurou esse Mikael durante muito tempo, fez várias ofertas, antes dele ir para a Itália, depois que ele queria voltar da Itália, antes do Internacional contratá-lo, e agora que ele está um pouco desvalorizado pelas más exibições ou pelos números fracos, né? Na verdade mais pelos números fracos, o América... Baixa produtividade. O América resolveu aproveitar, e por que não? Né? Dentro daquela filosofia que a gente sempre fala, né? Ressuscitar jogador que não está numa fase boa. O outro assunto, Marcão, é que essa semana se encerrou o prazo para o investidor, né, da SAF do América dar resposta, apresentar a sua proposta. É um prazo que a gente já comentou algumas vezes aí, foi sendo estendido, né? Algumas vezes? Você está sendo generoso. E a data final seria ou foi 31 de janeiro. E agora na imprensa a gente tem visto nessa quarta-feira algumas notícias também desencontradas, porque no América sempre as coisas são meio desencontradas, não sei se por um erro nosso do América, né, de comunicação, ou se é por um erro da imprensa de não saber quem procurar, com quem se informar, mas a gente tem informação de que vai ter uma reunião do Conselho Consultivo e vai ter uma reunião do Conselho Deliberativo. E que depois dessa segunda reunião vai haver uma entrevista coletiva do Salom a respeito. Não quis adiantar se foi recebida a proposta ou não, e a aprovação, é lógico que depende da chegada da proposta, e depende também dessas duas reuniões de conselho. Mas, pelo fato de ter marcado duas reuniões de conselho, parece que alguma coisa chegou, né, Marcão? Esse é mais um caso do Mr. M. Lembra do Mr. M? Mr. M. Não sei, porque cada hora um fala uma coisa. Já comentamos sobre esse desencontro de informação, geração de expectativa na torcida, e os prazos vão sendo postergados. Fica aquela coisa chata, sabe? E a torcida até pede pra gente comentar aqui constantemente sugestão de tema sobre SAF. E é curioso isso, porque nessa ida a São Paulo é impressionante como torcedores de outros clubes falam da SAF e não sabem, porque são modelos distintos, né, de cada clube. Existem vários modelos de SAF ao redor do mundo. E como no Brasil ainda é tudo muito novo, até um investidor do Botafogo fala que o modelo brasileiro de SAF é um dos piores. Bem que deu a entender que se soubesse mais no detalhe que seria assim, não teria investido, ele não ia abrir o jogo, não falaria mal do Botafogo em si. Mas no modelo de SAF do Brasil, porque ainda é tudo muito novo, o Salom até fala muito disso, né? Que é necessário um estudo maior. É aquela coisa de bom mineiro também, vamos ver os outros fazerem primeiro para ver se vai dar certo para a gente implementar, mas ao mesmo tempo resgato o que eu falei antes, às vezes só pensar e não agir não resolve, mas é aquilo das seguranças que o Salom quer para o investidor entrar no clube. Sinceramente, posso estar errado e espero que esteja errado. Não vai dar em nada, e é aquela coisa, tem muita gente procurando para investir e a gente vai estudar um pouco mais qual a melhor proposta, porque a proposta efetivamente nunca chega. Tem os estudos, tem a avaliação, vem gente de fora e tal. Não estou sendo pessimista, isso é o fato que aconteceu com o da Gross e aconteceu com esse grupo que quer entrar. Vieram os investidores, ficaram um tempo conhecendo a rotina, como é que é, jogos, chega na hora H. Então assim, eu prefiro, aí como mais espírito mineiro do que o Salom, trabalhar em silêncio e não criar expectativa nenhuma na torcida, do que gerar esse tipo de sentimento. Se eu posso dizer que é um sentimento. Mas vamos aguardar para a gente chegar a comentar, e caso ocorra efetivamente uma proposta e seja aceita, aí a gente pode fazer até um programa futuro, César, para ver se, falar um pouco do investidor, se esse modelo que foi proposto e se porventura for aceito pelo América é o que a gente queria, ou há perspectiva, pontos positivos ou negativos. Mas agora eu tô aquela, assim, tô pagando para ver. No caso do Botafogo, a informação que eu tive ou que eu li é que a expectativa do investidor do Botafogo é que as dívidas fossem divididas ao longo de 20 anos.
e que de repente o Botafogo começou a ter parte da renda dele sendo revertidos para pagamentos de algumas dívidas. Inclusive até dívidas com a CBF, que a CBF estaria tirando, antes mesmo de chegar na mão do Botafogo, o dinheiro. O direito do Botafogo em receber estava sendo tomado, vamos dizer assim, o valor estava sendo tomado pela CBF antes de chegar ao Botafogo. Então ele falou, isso não tem como você fazer um planejamento de uma SAF se o que você planejou é de um jeito e na prática, pelas brechas que a legislação brasileira tem, e diz ele que a lei da SAF ficou cheia de buracos, né? Eles deixaram várias coisas talvez para decidirem depois, ou talvez de uma forma proposital para não se comprometer, mas ele acha que se soubesse realmente que seria desse jeito, talvez ele não tivesse feito a SAF do Botafogo. E a outra coisa que aconteceu durante esses dias também foram duas negociações com os times brasileiros que já são SAF. O próprio Botafogo emprestou para um Olympique, não me engano, né? Um Olympique lá na França, um jogador, o tal de Jefinho, que a torcida do Botafogo tem o maior xodó com ele, estava contando com ele para o Campeonato Brasileiro, ele foi emprestado para o time, para o clube, que é do mesmo investidor. Né? Então ele já está pensando em ganhar dinheiro com ele. Né? Ele pega um jogador brasileiro, coloca no mercado mais visto, né? Mais valorizado, já querendo evidentemente não só o resultado técnico, mas também já começar a ter retorno financeiro. E aqui no time do Barro Preto também já está acontecendo a mesma coisa. Teve jogador aí que está sendo transferido para o time, o ex-camisa 9 da seleção brasileira, lá para a Espanha, e muita gente queria que ele ficasse aqui no Brasil. Então, relativamente rápido, né, com coisa de um ano ou pouco mais do que isso, os investidores já estão arrumando uma fórmula de ganhar dinheiro ou de recuperar o investimento, até por causa dessa condição aí que eu citei do caso do Botafogo, né? Então eles querem fazer dinheiro, né? Eles não vão só ficar colocando dinheiro. E esse é o grande erro do torcedor, achar que o investidor vai chegar aqui, vai pagar dívidas do clube, vai contratar jogadores de nome, vai pagar salários altos, vai ganhar títulos e que ele não vai levar nada com isso. Né? Alguma coisa ele vai levar. Isso se chama SAF, pessoal. Isso se chama SAF. Quem defende a SAF, defenda com argumentos, com que pode os pontos positivos e os negativos, mas coloque na balança. Agora eu vou defender o Salum, vamos dizer assim, não sou advogado dele não, mas quais as garantias? Se o carro tá andando bem do jeito que tá, vamos correr o risco de pegar uma estrada que a gente até conhece, mas pode ter desvios, pode ter buracos aí e correr risco? Ou a gente vai ter um piloto bom demais numa máquina que a gente pode dar uma tonada, vamos dizer assim. Então, como você bem disse, é tudo muito novo, tem essas particularidades e pé no chão. Só para comparar uma situação, não sei se é verdade, eu vi torcedor do Bahia citando que no caso da SAF do Bahia com o Manchester City, a proposta ou a fórmula deles de SAF era a quitação integral, um sinal da SAF era a quitação da dívida do Bahia integral. Que até comentaram que não é um valor tão alto, mas pelo menos alguma garantia, alguma coisa o City já fez. E no caso do América, seria um caso a pensar, seria a construção imediata do Planeta América. Já que a dívida do América está equacionada, uma alternativa, estou falando aqui de palpiteiro, né? Porque o América tem uma assessoria muito boa quanto a isso e com certeza todos esses exemplos que estão surgindo aí das primeiras SAFs do Brasil, ou pelo menos dos grandes clubes brasileiros que estão tirando SAF, não tão grandes, porque tem dívidas enormes, né? Esses casos, esses modelos, esses problemas aí servem de exemplo para o América para não cometer os mesmos erros, né? Na pressa e tal. Então, ao invés de pagar a dívida que está equacionada, seria o caso de investir no Planeta América, é o sonho do América, né? O América tem um terreno, não tem um dinheiro, mas há de se pensar o seguinte: qual é a vantagem para o investidor comprar a SAF do América? São os garotos do Sub-20? É explorar o Independência? Qual que é a vantagem? Porque a nossa torcida vai levar um bom tempo para voltar a crescer e dar retorno ao investimento para o investidor por conta de torcida. O América precisa ter as garantias, mas é evidente que o investidor também precisa ter uma forma de ser remunerado do investimento que ele vai fazer.
Alguma coisa mais, Marcão? Vou finalizar aqui para os torcedores do América Futebol Clube que moram em Brasília, que vá ao estádio Mané Garrincha aí contra o time do Barro Preto, para passar aquela atmosfera. Vamos enfrentar nossos fregueses aí dos últimos anos. Nosso time é bem melhor, tá mais bem montado, tem uma estrutura de jogo, né? Tem um modelo de jogo. Então, vá, prestigie, torça, porque somos favoritos para continuarmos líderes do nosso grupo do Campeonato Mineiro. Fazendo só uma pequena observação além desse convite para a torcida do América que mora em Brasília e região ali, vamos dizer assim. Falar do jogo contra o último jogo contra o Vila. Achei o time, a gente não gosta de ficar falando muito dos jogos em si, mas eu achei que em relação ao Pouso Alegre, o América teve uma dificuldade de construir jogadas. Achei que o Martinez, entendo perfeitamente, ficou um bom tempo fora do time. Uma lesão grave e ele ainda estava num processo de adequação, de entendimento, de adaptação ao futebol brasileiro. Achei ele abaixo da média dos demais, mas compreensível. E o Matheus Gonçalves, eu já colocarei a ele... A cornetagem, não sei quem que me falou um dia desse. A corneta do Marcão. Já tirei o Matheus Gonçalves. Deixa o Dadá Belmonte começar um jogo. Beleza, galera? É isso aí. Boa semana, César. Mais uma mensagem para a turma? Vamos deixar então os nossos agradecimentos a todos que se inscreveram em nosso canal essa semana, curtiram e compartilharam o nosso podcast. E também aos santos ouvintes americanos que deixaram mensagens nas redes sociais. O Adolfo Parense, o Sofá Americano, agora também Terça do Coelho, o Augusto Rezende, o Bruno Alves Valverde, do podcast Coração Verde Branco, o Carlos Eduardo Rocha, o Flávio Azevedo, Henrique Figueiredo, Humberto Guimarães Bernardes, José Alves Aguiar, Lúcio Melo, Pramox, Roberto Lopes de Oliveira Neto, Sérgio Souza e Wagner Dias. Bom, por hoje é só. Queremos agradecer a todos aqueles que nos acompanharam e escutaram. Se você gosta de nos ouvir, compartilhe o link deste programa com o torcedor americano que ainda não nos conhece e aproveite para deixar o seu like. Um abraço a todos e Marcão, até a próxima semana. Tô feliz, recebemos o nosso primeiro Pix. Valeu, que venham mais. Vamos melhorar a qualidade do nosso programa em termos tecnológicos, galera. Obrigado. Aquele abraço. Santos América.